hoje, né, do dia 19 de março de 2021, lançado aí um novo decreto para a cidade de São Bento do Sul, no entanto, com base no estado de Santa Catarina. Ou seja, funciona para todo o estado de Santa Catarina. Não é somente um decreto para a cidade de São Bento, mas como vivemos em São Bento do Sul, estamos dentro do estado de Santa Catarina, obviamente, tudo aquilo que as autoridades, o nosso governo, o governador estabelece, nós todos precisamos aí seguir também. Seria o decreto de número 1218, de 19 de março de 2021. O governador do estado de Santa Catarina, com o uso de todas as atribuições que conferem a ele, decreta algumas coisas para todos nós que somos cidadãos catarinenses, que vivemos aqui no estado de Santa Catarina. E nós sabemos que, diante de tantas dificuldades, principalmente acerca desta pandemia que nós estamos atravessando no Brasil de uma forma até mais acentuada hoje do que em outros países, quer da América Latina ou da Europa ou de qualquer outro continente, nós precisamos então acatar algumas normas, algumas regras. A Silvana e a Carmen, da Vigilância Sanitária, então a Carmen, que é a secretária de saúde do município de São Bento do Sul, e a Silvana, que está à frente da Vigilância Sanitária, estão conosco aqui no nosso estúdio aqui de gravação do programa Amanhecer com Bênção, e queremos aí fazer com que chegue à casa de todos vocês o decreto que, a partir de hoje, precisa ser levado muito a sério no estado de Santa Catarina e também aqui na cidade de São Bento do Sul. Então, gostaria de dar o bom dia a Silvana. Bom dia, Silvana. Bom dia, padre. Agradeço muito o convite em poder participar desse encontro aqui com Deus, né? E também para passarmos um pouquinho do que a gente está vivenciando e do que nós estamos precisando trabalhar dentro do nosso município com relação aos decretos e restrições que a pandemia está colocando para nós nesse momento, né? E alguns dias também. Que não é nem um pouco fácil, nós sabemos disso, né? Depois nós vamos conversar com a Silvana, que está à frente da Vigilância Sanitária aqui do nosso município, e que nós sabemos que em muitos momentos enfrenta tantas e tantas dificuldades também. Que cada um vai olhar para aquilo que mais lhe diz respeito, quer na ordem do trabalho ou de qualquer outra atividade que desempenhe, que realize. Por esse motivo, nós pedimos que cada pessoa esteja muito ciente diante daquilo que passa a ser decretado pelo governo do estado de Santa Catarina. O que nós precisamos estar cientes? As prefeituras, elas têm autonomia para decretar algumas coisas no seu município, desde que não sejam inferiores àquilo que o estado decreta. Ou seja, se o decreto disser do estado que não pode abrir a escola, o município não pode vir e dizer que vai abrir. Ele tem que ser sempre mais rígido do que aquilo que é decretado pelo governo do estado de Santa Catarina. E qual o motivo? É o governo que está acima das prefeituras. O governador está sempre acima do prefeito. Quer dizer que vem dele, é uma ordem hierárquica, né? Então, precisa também olhar tudo isso. Eu gostaria de iniciar perguntando a Silvana, da Vigilância Sanitária, antes de ela falar um pouquinho sobre o decreto, que ela vai falar também para nós, qual hoje, na cidade de São Bento, Silvana, a maior dificuldade que vocês da Vigilância Sanitária enfrentam? E assim, não é para a gente ouvir para julgamentos, para nada disso, é para a gente ter ciência do trabalho. Às vezes nós achamos que é fácil dizer assim, então a vigilância que vai lá e feche, a vigilância que vai e faça isso, fecha os olhos para um, abre os olhos para outros, e tantas outras situações como estas. E nós sabemos que há também carência de pessoas para trabalhar. A cidade é grande, há tantos e tantos lugares, e não há tantas pessoas para fazer esse trabalho. No entanto, pela consciência, todos nós sabemos o que devemos seguir. Já está estabelecido. Não segue
aquele que não quer, né? Então, eu acredito que vocês, da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, devem enfrentar algumas resistências e algumas dificuldades. Gostaria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre isso. Nós, não só a vigilância sanitária, sabe? Mas também a PM, a gente tem muita dificuldade mesmo em atender as denúncias de aglomeração. Que é o que, como diz a nossa secretária, é o que a gente não vê. Né? Porque, assim, as restrições, elas existem, elas pedem que as pessoas evitem, né, esse contato de mais pessoas juntas, né, que não aglomerem, que não façam festas, que não façam encontros, mas é o que está acontecendo. A gente está sabendo que tem muitas chácaras, muitas casas que o pessoal fica se encontrando e ficam aglomerando, muitos jovens que não acreditam que a doença possa pegá-los ou até que eles possam ser o transmissor desse vírus. Mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Então, assim, levam para suas casas isso. Então, é isso que está acontecendo já há mais tempo. E a gente vê que agora, talvez por essa ansiedade de estar tanto tempo em casa, tanto tempo isolado, parece que, assim, aflorou de uma forma, assim, que perdeu-se quase o controle, sabe, padre? É uma coisa bem complicada mesmo. E a gente pede, assim, como o senhor falou aí, ninguém está querendo punir ninguém, ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas a gente pede, assim, que as pessoas tenham essa consciência de não aglomerar, de evitar fazer festinhas, de evitar fazer encontros, os quais você está lá o tempo inteiro sem máscara, você está o tempo inteiro ali conversando. E essas gotículas que saem da tua saliva, essas gotículas elas ficam no ar, né? Vou falar assim para ficar mais fácil. Elas vão poder te contaminar, sim. A partir de uma exposição de 15 minutos, você está sujeito a estar contaminado e passar essa contaminação para as outras pessoas. Esse foi um estudo já, um estudo internacional que foi repassado para todo o nosso corpo médico e todos os que estão em cima dos manuais do SARS-CoV, que a partir de 15 minutos você em contato ali, você pode ter certeza que você está propenso a ter pego o Covid. Silvana, talvez nós não enfrentamos essa dificuldade na sociedade por conta de haver, seja em São Bento, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo inteiro, grandes grupos de negacionistas, de pessoas que dizem que a doença não existe ou que ela não é como se diz. Vou falar isso a você porque tenho amigos que moram fora, principalmente na Europa, na Espanha, na Itália e em Portugal. São os países onde eu tenho conhecidos. E eles dizem, são brasileiros, então acompanham as notícias do Brasil. E eles dizem para mim assim, Padre Fábio, no Brasil as pessoas dizem que não está acontecendo conforme a emissora tal anuncia. E eu digo a vocês, eles dizem para mim lá da Europa, é pior do que está sendo noticiado. Só que o brasileiro não quer levar a sério. Então nós vemos que existe um grupo de pessoas que negam a enfermidade ou até que dizem, está aí, mas não é isso tudo que dizem. O que você diria a isso, ou dessa forma? Então, padre, eu falei sobre a aglomeração e eu também queria falar sobre isso. Então, existem muitas pessoas, com certeza, que são negacionistas. E o que a gente vê muito são as pessoas que estão contaminadas e elas não respeitam as orientações que foram passadas no dia que elas foram consultar de ficar em casa. Por quê? Por causa disso. Porque tem alguns que a enfermidade ela é maior, em outras a enfermidade é menor. Então, nessas pessoas que a enfermidade está sendo menor, que ela não tem uma reação tão grande, a gente também nem sabe porquê, né? Cada organismo responde de uma maneira. Essas pessoas, elas entendem que realmente que não é tudo isso que está sendo falado, e elas passam a circular normalmente na cidade, como se estivesse de férias, como se estivesse de folga, indo em mercados, indo em lojas, fazendo compra, inclusive com toda a família. Então,
esse tipo de situação, ele existe e acho que não é só aqui em São Bento, eu vou dizer para o senhor, lugar. em todo lugar. Então, assim, foi criada uma cultura dentro da cabeça do brasileiro, vamos falar assim, de que é somente um resfriadinho, alguma coisa assim, e que, tipo, não vai dar nada e que você pode ter tua vida tranquilamente assim. Só que o que a gente está vendo é bem diferente dentro dos nossos hospitais, né, que já entraram em colapso, que não tem mais onde colocar aquelas pessoas que ficam enfermas mesmo, né, aquelas pessoas que precisam de uma UTI, que elas precisam de um tratamento com mais cuidado, e essas pessoas não estão tendo essa oportunidade de lutar pela vida através de medicações, através de aparelhos que possam ajudá-la a viver, porque os nossos hospitais estão todos lotados. Então, esse negacionismo é uma coisa muito triste, que a gente vivencia no dia a dia, e a gente tem a nossa central de monitoramento. A nossa central de monitoramento, ela liga atrás de todos que passaram pela central do Covid, tá? E o que a gente vê é isso, padre, assim, as pessoas não estão respeitando mesmo, assim, esse isolamento. É porque eu acredito, assim, que com o passar de um ano, fez um ano do primeiro decreto esta semana, no estado de Santa Catarina, as pessoas, elas acostumaram com a doença, no entanto, não aprenderam absolutamente nada com ela, né? Foram se acostumando com o passar do tempo, como às vezes é o mal de todo brasileiro, mas não foram aprendendo aquilo que deve aprender. No início, há um ano atrás, veio aquele medo muito grande, então as pessoas estavam mais em casa, estavam mais paradas, e hoje qualquer pessoa que falar qualquer coisa, dizendo precisa se cuidar mais, se você tem o vírus, precisa ficar em casa, as pessoas, elas não entendem e acham sempre que isso é levado para um âmbito político, e não é. Nós vemos quem tem quem assiste, né, que seja qual for a emissora, porque cada um tem aquela que diz que é mais confiável, em todas elas nós vemos a quantidade de pessoas. Há pessoas que dizem assim: mas agora só se morre de Covid, né? Não se morre de outra... Não, muito pelo contrário. A maior parte, nós padres, a maior parte dos velórios que fazemos não são de vítimas da Covid. Não são. No entanto, é muito mais triste fazer o velório de meia hora de alguém que faleceu da Covid, como eu fiz essa semana em Joinville, como já fiz aqui em São Bento do Sul também, como é triste. E somente assim é que às vezes as pessoas começam a se deparar com a gravidade. Quantas famílias eu já tive a oportunidade de conversar com elas depois, que há pessoas que não morreram, mas que chegaram muito próximos da morte e que disseram para mim: padre, eu não acreditava, eu era uma pessoa que não estava nem aí para essa pandemia, mas eu tive, e a partir do momento que aconteceu comigo ou com alguém da minha família, as coisas começam a mudar também. Então hoje o que eu vejo? O que eu percebo como alguém que olha de fora, né? As pessoas, elas precisam se controlar um pouco mais. Precisam entender que aquilo que eu dizia na oração não é um estado de permanência. Precisa ser um estado de passagem. Mas quanto mais rápido nós nos ajudarmos, fazermos aquilo que nós precisamos fazer, nós sairemos desse estado que estamos vivendo de uma forma mais rápida. Enquanto o brasileiro não tiver essa consciência, as coisas não vão mudar. Com certeza, padre. E nessa sua fala, será que todo mundo precisa viver isso assim, tipo, precisa sentir essa dor para poder entender o que é o Covid, né? Às vezes a gente fica pensando assim: poxa vida, precisa alguém ficar muito mal, vamos falar assim, ou precisa perder essa pessoa para você ver que realmente a doença está aí, que ela a qualquer momento ela pode entrar na tua família, tá no teu círculo de amizade, e você pode ser um agente transmissor ali, porque você não está respeitando, porque você não quer respeitar, porque você está negando que isso existe. Exato, Silvana. E na missa, sempre em Oxford, no final das missas, a gente avisa qual é o grupo de faixa etária ali, de idade, que precisa procurar
o sistema de saúde e fazer o cadastro para vacinação, começando lá pelos nossos idosos, né? E eu sempre digo às pessoas na missa que mesmo que exista alguém ali dentro que é contra a vacina, que ele guarde isso para ele. E que se ele acha que não deve tomar, então que ele não vá, mas que não fique levando outras pessoas ou tentando conscientizar outras pessoas que a vacina mata, que a vacina deixa sequelas, que não deve tomar a vacina. Por quê? Eu posso estar dizendo para alguém que ela não deve tomar a vacina, sendo que para aquela pessoa, se ela contrair o vírus, ela pode vir a morrer. E a vacina ajudaria nisso, né? Impedindo, independente de quantos por cento ela seja eficiente, dependendo da vacina, já vai tirar da UTI, já não vai levar para o hospital. Os sintomas serão muito mais a menos do que se ela não tivesse tomado. Então, criou-se uma fantasia também em cima da vacina e há muitas pessoas hoje que também não querem e até discordam da vacina, vendo que é uma busca constante do mundo inteiro e que nós já estamos bastante atrasados no Brasil, né? Aquém de todo o resto do mundo também. Padre, com certeza, mas assim, o grupo que a gente mais vê, né, que está feliz, sabe? Vou falar assim, que estão felizes, são os idosos que estão recebendo a vacina. Então, se há essa negação da vacina, com certeza deve ser dos mais jovens que gostam de influenciar. Mas, para nós, assim, a gente vê que os idosos, assim, estão nessa ânsia, felizes, né? Porque depois, assim, que eles vão poder, assim, poder ver neto, poder ver um familiar mais para frente, assim, poder sair de casa, às vezes, porque estão, desde o início da pandemia, às vezes, trancados, coitadinhos, né? Então, a gente vê, assim, que eles estão, assim, muito ansiosos e esperançosos que chegue a vez deles para a vacina. Nós estamos trabalhando hoje com um grupo de 75 mais, né, para vacinação, então fazendo o cadastro. Ontem foi ficado até às 20 horas, fazendo esse cadastro. Hoje vai ficar até meio-dia, sendo que tem 3 equipes lá no Anis Galberto hoje fazendo essa vacinação. Então, toda a vacinação é feita através de cadastro. Para quê, padre? Para não dar aglomeração, né? Porque às vezes, como eu comentei agora, assim, estão tão felizes, né? Uma dessas saem de casa ali para pegar a vacina e ficam naquele aglomero ali na frente e é capaz de ficar doente, se contaminar ali. Então, por isso que nós estamos fazendo assim, esse agendamento, né? E através do agendamento que as vacinas estão sendo aplicadas. Então, as equipes estão lá, elas estão disponíveis. Claro que a gente atende de acordo com a demanda do que a gente vem recebendo de vacina, né? Estamos recebendo as vacinas a conta-gotas. Sim. Mas, assim, aos poucos a gente está conseguindo imunizar, assim, os nossos mais velhinhos, né? Agora estamos pegando 75 mais, daqui a pouco é 74, 73, quando vê, assim, uma grande proporção da nossa sociedade vai estar vacinada. Se Deus quiser, é isso que todos nós esperamos também. Silvana, dentro do decreto, principalmente as atividades que são mais visíveis à sociedade, né? Como a questão, no meu caso, né? A questão das igrejas, a questão das escolas, universidades, shoppings, enfim, todos esses segmentos onde há um grande número de pessoas circulando. O que você teria para dizer para nós? Então, vou falar sobre as escolas, que nós estamos acompanhando bastante a evolução do Covid nas escolas e os cuidados que a gente está tendo com o Covid nas escolas. Então, foi feito um protocolo, Secretaria de Educação com Secretaria de Saúde, em cima das orientações que vêm do Estado também, em cima do manual do SARS-CoV da DIVES, né? A gente fez um protocolo e passou para todas as escolas públicas e particulares, estaduais e municipais, e todas elas têm que seguir esse mesmo protocolo. Para quê? Para que São Bento do Sul tenha uma mesma conduta com relação a os casos de Covid dentro das escolas. Então, assim, padre, eu estou vendo que a gente está conseguindo controlar bem, né? Dentro do que é possível, né? As escolas estão trabalhando como se fossem as salas de aulas umas bolhas. Cada sala é atendida separadamente. Então, assim, aconteceu o caso de Covid numa sala. Essa sala é tratada individualmente. Não é a escola inteira que é tratada igual. Um exemplo, assim. Deu um caso de Covid dentro de uma sala de aula ali.
Esse caso de Covid é tratado separado e a partir dali é tomado uma providência de afastamento daqueles alunos ou não. Então, em cima do que está no manual é que a gente vai trabalhar. Nós estávamos trabalhando com 2 casos ou mais para afastar a escola. Agora veio um outro manual do Estado falando que é só para afastar o aluno. Então, vamos afastar o aluno. Já as crianças de 0 a 6 anos, essas pessoas ali, é a sala de aula inteira que vai ser afastada. Então, assim, a partir da semana que vem, vão receber esse novo manual, que já será a alteração número 3 que nós estamos tendo. Mas a gente está passando para todos e para que todos façam as suas restrições e também sigam essas orientações. A princípio está tudo certinho. Com relação aos mercados, né, eu vi que nesse novo decreto veio aqui do governo do estado, ele está falando que mercados a partir de hoje, né, são 25% da capacidade, né, podem funcionar das 6 da manhã até as 22 horas e até o governo do estado colocou aqui, com limite de acesso de uma pessoa por família. Então, padre, eu posso falar sobre isso um pouquinho? Deve. Então, assim, todos que estão nos ouvindo, né, a gente pede que sigam esse regramento, que não precisa ir a família inteira no mercado. Por quê? A gente pede que vá um responsável por aquela compra, alguém que vá lá, faça a compra, leve para casa, sem levar um outro membro da família, porque assim, eu posso não me contaminar, mas o outro membro da família pode estar se contaminando. E ele acaba virando um ponto de encontro dentro do supermercado. E não é esse é o nosso objetivo nesse momento. O objetivo é que você vá lá, que você faça a sua compra e que você vá para a sua casa. A gente também está pegando muito desrespeito, padre, com relação a isso. Eu fico de coração partido, assim, quando eu vejo aquelas meninas, porque todos os mercados, assim, têm os seus responsáveis para fazer esse controle. É medir temperatura, é contagem de pessoas que ingressam dentro do estabelecimento, né? Por quê? Porque tem um regramento, tem um pedido, né? Eles têm que seguir, senão o estabelecimento é multado por causa disso. Então, o que a gente vê muito é o quê? Que as pessoas, elas vão em grupos familiares, elas se dispersam lá fora e, posteriormente, elas entram individual dentro do espaço. Lá dentro do espaço, dentro do supermercado, elas se encontram. A partir daí, fica bem mais difícil o responsável ou o gerente do mercado tomar uma providência para retirá-los. Porque deu o quê? Há conflito. Então, assim, é muito ruim isso para nós, muito ruim para os donos de mercados e gerentes trabalhar quando não há o respeito. Também temos casos de famílias que vão lá e entram junto mesmo e não querem nem saber, sabe, padre? E falam assim que eles não acreditam e vão e entram e pronto, e querem ver quem vai tirar. Olha quanto desgaste que há em cima de uma atitude dessa, de uma família dessa. Há desgaste na recepção, há desgaste com o gerente, há desgaste em chamar a PM, em chamar a vigilância sanitária, tipo, tudo por causa de uma coisinha, tipo, às vezes que você... Uma teimosia boba para dizer, eu vou ver quem é que manda. Isso, assim, isso mesmo, tipo, para ver quem consegue mais, medindo força, sabe, padre? Sim. E não é isso que nós queremos, a gente não quer medir força com ninguém, a gente só quer que as pessoas respeitem. Quero falar também, desculpa aqui, agora eu vou falar assim, o respeito com relação à máscara, que a gente está tendo muita dificuldade também com relação a isso. Então, assim, falei das famílias entrando em grupos, né, nos mercados, e também quero falar das pessoas que querem entrar e querem adentrar em todas as repartições públicas e privadas e comércio em geral, sem máscara. Gente, olha, já está mais do que provado que a máscara que é o nosso escudo, a nossa barreira, porque a máscara é que ela segura as tuas gotículas, ela que filtra o ar quando você está respirando. Então, gente, entendo, máscara vai ficar, máscara não vai cair tão cedo. Então, assim, aprendam a usar máscara, aprendam a viver com máscara. Então, máscara é para sempre.
Na verdade, né, Silvana, as pessoas elas precisam entender assim. Nós vivemos em um país totalmente diferente do resto do mundo inteiro. Mas quantas vezes nem se cogitava coronavírus, nada disso. Nós assistimos uma reportagem, por exemplo, do Japão, e víamos os japoneses, mesmo sem pandemia, sem nada, andando sempre com máscara. Alguém no Japão ele está gripado, não precisa o governo dizer a ele, ele mesmo, em respeito à saúde dos outros, se ele vai pegar o metrô e está gripado, se ele vai no mercado, ele já coloca a sua máscara, as máscaras, essas descartáveis, né? Já coloca a sua máscara e vai para os lugares públicos ao sair de casa, já protegido para também proteger as pessoas. Então a máscara, para o brasileiro, pode dizer, mas isso é coisa dessa pandemia. Não, a máscara já é um benefício para a população de muitos e muitos anos atrás. Né? O Japão é prova disso, a China, volta e meia, usa inclusive por conta da poluição que existe no país também, para se proteger, para proteger as pessoas. E isso é novo, talvez, no Brasil, para nós aqui. Mas a gente precisa entender. Então, o que eu pediria às pessoas? Que se você não acredita no uso da máscara, talvez fique trancado dentro de casa. Porque se não é para você, se você acha que para você não faz efeito, use por conta das outras pessoas. Quem é que gosta de estar com uma máscara cobrindo o nariz, cobrindo a boca? Nenhum de nós gosta. É irritante em muitos momentos. Eu vejo nós na igreja, para o padre rezar a missa sem máscara, não pode ter ninguém próximo dele. Tem que estar somente nos bancos lá para baixo, ou quem estiver ajudando a servir, sempre sentado muito distante. Que ruim seria ter de passar ali 1h30 falando numa missa o tempo todo, ou num culto para os pastores, o tempo todo com a máscara. A gente sabe que isso é ruim, que isso é irritante. Mas se eu preciso ir ao mercado, se eu preciso ir à verdureira, comprar alguma coisa, e que eu também permaneça o mínimo possível de tempo, né? Que eu não vá ao mercado para passeio e fique lá vasculhando tudo que existe em todas as prateleiras e tocando em todas as coisas. Não, é que eu saia de casa com consciência. Está faltando arroz, está faltando leite, verdura, que eu faça uma lista ao chegar ao mercado sozinho, sem necessidade de levar alguém comigo, que eu vá direto aonde eu vou buscar esses ingredientes, as coisas que eu preciso, e passe no caixa, embarque no meu carro e volte para casa. Penso que é difícil, é muito difícil. E para nós brasileiros, muito mais, porque nós temos a questão do contato físico, a questão de olhar, de parar, de conversar, que talvez não exista de uma forma tão intensa no resto do mundo, como existe para nós brasileiros. O nosso cumprimento nunca foi soquinho na mão de ninguém. O nosso cumprimento sempre foi abraço, beijo no rosto. Esse sempre foi o nosso estilo de ser brasileiro, né? A nossa forma de viver. E isso nos foi tirado, foi tolhido, foi arrancado de nós. Mas não só de nós. O que o brasileiro, eu creio que precisa entender é que não é algo do Brasil, é do mundo inteiro. E quanto menos o Brasil se cuidar, menos o mundo vai querer brasileiros. O mundo inteiro está se fechando ao Brasil. Não está permitindo que o Brasil entre em tantos lugares. Eu não sei se você tem alguma coisa sobre isso, Silvana, mas eu li há poucos dias que nós estamos enfrentando uma crise na saúde. E que se continuarmos nesse mesmo ritmo, a próxima crise será a funerária. Porque nós não teremos onde armazenar corpos, nós não teremos caixões o suficiente, nós não teremos lugares para sepultar, como isso já aconteceu, não nesta pandemia, mas noutra, na Índia, onde 50 mil pessoas acabaram aí falecendo num único lugar e chegou a contaminar o lençol freático daquela região, pela quantidade de, não me lembro se na África, enfim, foi fora daqui, em outro continente. Eu gostaria de perguntar, nós temos condições para tudo isso, que não é o que queremos jamais, nunca queremos que chegue a esse nível, mas se nós não nos cuidarmos, pode não ser na minha casa, na minha família, mas eu assisto e vejo o que está acontecendo. Isso de fato pode vir a acontecer? Sim, padre, pode vir a acontecer. E ao estado de Santa Catarina, há uma semana atrás,
eles entrarem em contato com todos os municípios para ver qual é o suporte dos cemitérios municipais e particulares. Então, assim, eles já estão preocupados com isso, tá? Perguntando como que estão, se nós temos local suficiente para fazer esses enterros. O hospital nosso também recebeu um pedido para ver se precisa de refrigeração para corpos. Então, essa fala minha, assim, é uma fala muito pesada. Essa nossa conversa aqui é bem tensa, porque assim, ó, gente, falamos até agora sobre cuidados, né? Mas agora a gente tá falando, assim, sobre o fim. Onde vamos colocar os corpos? Onde vamos enterrar as pessoas? Então, esperamos que não chegue a isso, mas já temos que estar preparados para uma situação assim. Então, nesse momento, São Bento ainda, né, tem condições, só que a gente não sabe como que vai ser para frente, assim, se tiver uma grande quantidade de pessoas que vierem a óbito, né? Então, padre, é delicado e o Estado já está preocupado sim com isso, tanto é que já fez esse levantamento. Então nós precisamos cuidar, gente. Eu sempre digo, se cada um de nós, se cada um fizer a sua parte, nós conseguiremos sair mais rápido. Então, um apelo que nós fazemos à sociedade são-bentense, aqueles que estão nos escutando agora, até mesmo aquele que não acredita. Se você não acredita, então não faça por você, mas faça pelo outro. Nós não vivemos numa ilha, né? Nós não somos uma ilha rodeados somente de água. Nós somos uma sociedade. E as coisas que às vezes me fazem bem podem não fazer para o outro. As coisas que eu acredito podem ser muito diferentes das coisas que o outro acredita. E o respeito sempre por aquele que pensa diferente. Então eu penso assim, e creio que deve ser, ou deveria ser, a forma que todos nós juntos deveríamos fazer. Que bonito se o São Bentense ele compreendesse, assim como o catarinense, nós somos um estado tão bonito e ao mesmo tempo tão pequeno, como é que permitimos chegar aonde estamos hoje? Alguma coisa falhou. E não é mais o momento para a gente dizer o culpado é o político A, B ou C. O culpado. Não. Cada um precisa olhar para si. Quantas vezes eu também fui culpado? Quantas vezes eu expus a minha vida e coloquei em risco a vida do outro também? Então, é um momento de nós olharmos para nós mesmos, né? Então, nós vemos assim, às vezes as pessoas dizem, padre, mas, poxa, não vão deixar a gente rezar, né? Vão fechar a igreja de novo. Sim, a gente já enfrentou isso várias vezes. E também, já falei às pessoas várias e várias vezes, é horrível, porque a igreja ela foi constituída de portas abertas para que as pessoas possam ir buscar, alimentar o espírito. É triste quando tem de fechar, mas se tiver de fechar para um bem da sociedade, então nós vamos fazer. Só que daí nós pediríamos que, assim como os padres, os pastores, olham para as igrejas com esse cuidado, que o comerciante olhasse para o comércio dele. Ele não quer fechar a porta do comércio, mas quando ela está aberta, ele faz de tudo para obedecer aquilo que é estabelecido? Ou ele é mais um que, enquanto está aberto, vamos aproveitar? Não pode ser assim. Nós precisamos cuidar e muito. Penso que se cada pessoa fizer a sua parte, nós conseguiremos. Mas há necessidade, nesse momento, de olhar para o indivíduo, né? De cada um olhar para si e saber que nós não vivemos numa ilha, vivemos numa sociedade, cercado de pessoas. E se nós queremos tantos momentos de lazer, que como catarinenses, brasileiros gostamos, principalmente praia, aqueles que gostam do carnaval, aqueles que gostam de festas, de eventos, de tantas outras coisas, precisamos cuidar. E agora, mais do que nunca, numa briga diária para que tudo e todos colaborem e que façam sua parte. Porque eu vou falar para o senhor que há um desgaste enorme da equipe, não só a nossa equipe, mas da PM também. Então, assim, tá todo mundo já no limite, assim, que já não... Sabe, é uma coisa, assim, que parece que tomou uma proporção tão grande que a gente fica enxugando gelo, sabe? E não é esse o objetivo. Esse objetivo nosso é ir lá, quando precisa mesmo, fazer a orientação
né, evitar a punição, mas vamos ter que começar a fazer as punições mais severas, porque as pessoas não estão entendendo. Tanto é que o governo do estado colocou aqui uma punição já para quem não usa máscara de R$500. E se não usar de novo, vai dobrar a multa. Então, assim, gente, para que isso, né? Vamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, tá tudo certo. E eu vejo, assim, que a nossa pandemia, ela vai começar a diminuir. Claro, temos os picos, sim. Só que nesse período da diminuição, tem um fôlego também para poder hospital se reestruturar novamente. Porque eu não vou falar só de vigilância, PM também, mas eu vou falar, assim, da equipe da saúde. Hoje nós estamos com a nossa equipe, assim, trabalhando muito, né, na central do Covid, que cada dia aumenta mais a quantidade de pessoas buscando esse atendimento, tá? E estão buscando por quê? Porque está tendo mais contaminação. Sim. Sabe? Assim, o hospital, padre, também está lotado, né? A equipe lá que trabalha no hospital, eles também estão no limite, no desgaste, porque a gente, não é assim só o fato de você trabalhar, pode até falar assim, eu trabalho o dia inteiro. Sim, trabalho o dia inteiro. Mas o dia inteiro você tem que estar pensando em como eu vou fazer para ajudar essa pessoa, para salvar essa pessoa, que medicamento, como que eu vou fazer, posso entubar, não posso entubar, sabe, padre? Assim, tudo é muito difícil. É muito né? difícil, é muito difícil. Os leitos nossos estão sempre lotados e não adianta fazer mais leito, enquanto a população não tomar consciência do que ela precisa fazer, que é cuidar de si e cuidar do próximo. Uma boa explicação para aqueles que estão nos ouvindo, que as pessoas às vezes elas dizem assim, o lockdown no sábado e no domingo, né, de sexta à noite até segunda-feira de manhã. Que besteira isso, o vírus só circula no sábado e no domingo. E eu fui atrás de uma resposta com um médico, inclusive em Jaraguá do Sul, e também eu pensava dessa forma. E ele me deu a seguinte resposta que eu achei muito interessante. Ele disse, padre, os maiores acidentes se dão depois de muitas festas, por conta do consumo excessivo do álcool, nas festas, em tantos lugares. O que acontece? Os acidentes, em maior escala, acontecem nos finais de semana. Então, as ambulâncias, os médicos, os leitos, os enfermeiros, têm que todos sair para socorrer esses acidentes que poderiam ser evitados se as pessoas estivessem em casa no final de semana. Então, o lockdown, ele não tem a função de fechar as coisas simplesmente por fechar, mas é para não encher, né? Colocar uma demanda maior que suporta nos nossos hospitais que já estão cheios durante a semana, ainda dobrar a capacidade nos finais de semana. Então, quando a gente diz sábado e domingo vai parar um pouco, é para evitar que a ambulância, que poderia ir socorrer alguém que de fato está passando mal em casa, tenha de ir para um acidente que foi gerado devido também a algumas irresponsabilidades. Nós sabemos que existem coisas que são sérias e que precisam do atendimento, mas sabemos que muito se pode ser evitado a partir do momento que a população tenha consciência. Não queremos as coisas fechadas? Não queremos. Mas então, estamos merecendo que não feche? Estamos fazendo a nossa parte para que isso não aconteça? Penso que a gente poderia olhar também um pouquinho por aí. Com certeza, padre, com certeza. Além de tudo isso que o senhor falou, a circulação de pessoas diminui. Então, sim, a circulação do vírus diminui. Eu sei que, assim, o comércio, em geral, ele fica triste, né? Porque, realmente, está todo mundo, vou usar uma frase aqui, vendendo almoço para pagar janta. Mas foi necessário, nesse momento, para dar uma segurada, sabe? Então, o lockdown, ele existe e ele pode vir a ter novamente. Sim. Se as pessoas, né, que estão nesse decreto aqui, não cumprirem o que precisa ser feito, né? Então, gente, nós vamos agradecer a presença da Carmen e da Silvana aqui. Gostaria de pedir a pastoral da comunicação da paróquia, se estiver aí me ouvindo, senão a Jéssica já envia uma mensagem, para que esse decreto do governo do estado de Santa Catarina esteja disponível nas redes sociais da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford, para que todos aqueles que estão nos acompanhando agora possam também ler aquilo que diz, e são aí 4 páginas
do decreto que estabelece as normas como nós devemos nos portar a partir de hoje, a partir de ontem, né? 19 de março de 2021. A partir de ontem, dia de São José, 19 de março de 2021. Certo, gente? Muito obrigado, Silvana, suas considerações, né? Se tiver mais... Agradeço muito, padre. Quando o padre fez esse convite a mim, eu fiquei um pouco ansiosa, né? Porque é a primeira vez que eu venho falar na rádio, mas agradeço muito, estou à disposição. Quando precisarem, a gente está disponível para conversar, para passar as informações que a gente tem. O que a gente está falando aqui não é nada além do que todo mundo já sabe, que já vem falado desse 1 ano, né? A gente ontem fez 1 ano de tudo isso, assim, dessa parada que nós tivemos, dessa mudança de vida. Então eu espero assim que uma sementinha tenha entrado no coração de vocês e que vocês entendam que realmente nós precisamos sim ter os cuidados, nós precisamos sim usar máscara, nós precisamos sim usar álcool em gel, nós precisamos sim manter o distanciamento. Então, padre, é isso que eu preciso passar para o pessoal e quero agradecer muito por termos vindo aqui. Obrigada. Que bom, nós aqui agradecemos muito a presença de vocês duas aqui, da Carmen e da Silvana, e sempre este programa que tem a intenção de levar algum conteúdo espiritual para as pessoas, não tem como a gente ter um bom espírito se o nosso corpo estiver doente. Então nós precisamos sim das orientações daqueles que são responsáveis por tudo aquilo que faz parte da saúde e aqui no nosso município por estarmos em São Bento do Sul. Então muito obrigado a vocês, que Deus as abençoe sempre e aquilo que precisarem de nós, da nossa paróquia, saibam que nós também estaremos sempre prontos a servir e a ajudar também o município naquilo que for possível, principalmente na conscientização das pessoas, uma vez que a Igreja Católica tem aí um número bastante grande de pessoas que sempre estão conectadas e junto conosco também. Se for pela via da conscientização, tenham certeza de que quer no Brasil ou no mundo inteiro, a Igreja Católica sempre tentará conscientizar os fiéis da importância e do cuidado que devemos ter diante desta pandemia. Então, muito obrigado a vocês, que Deus abençoe e Nossa Senhora proteja sempre. Amém. Muito obrigada.